Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com um convidado especialíssimo, é ele, Caio, que vai contar pra gente umas coisas incríveis. Eu sou a Jana Viscardi, esse é o canal igualmente chamado Jana Viscardi. Hoje eu tenho aqui essa presença maravilhosa. Eu vou pedir que o Caio se apresente, diga o que ele é, o que ele faz, como vive, e aí depois daremos sequência a este papo. Eu sou ator, produtor, trabalho na Companhia Teatro da Dispersão. Sim. A gente está em cartaz agora com o Espectador Condenado à Morte, na Funarte, de quartas a domingos, quartas a sábados às 8h30, domingos às 19h30. É um espetáculo incrível, uma comédia do Teatro do Absurdo, é um texto do Matei Wisniewski, um romeno. Foi escrito em 85 esse texto, durante a ditadura da Romênia, mas ele é assustadoramente atual. É uma peça do Teatro do Absurdo, mas ao longo da nossa pesquisa, do nosso processo, ele foi se tornando menos absurdo, porque a nossa realidade acabou tomando esse espaço. É muito louco assim, imaginar que uma coisa de 1985, escrita num contexto de ditadura, é tão atual. A gente gostaria que ele fosse bem menos atual. Assim. Sim. Dá até uma certa tristeza quando a gente se depara com algumas coisas e fala: uau, Sim. olha o que estamos vivendo, né? Como é presente isso, Como né? é presente. E vocês, então, fizeram a encenação já no ano passado? Fizeram já uma temporada no ano passado, é Fizemos. isso? A gente começou a montar esse texto em junho do ano passado. A gente ficou basicamente o segundo semestre inteiro com a peça em cartaz, com algumas pausas, né? Mas a gente já montou e tem uma resposta muito boa do público, assim, é muito gostosa, porque ela tem um humor, é uma peça divertida, é uma peça muito ágil, tem uma dinâmica muito gostosa, mas ela é um humor ácido, ela dá alguns socos nos nossos estômagos, assim. Sim. Então ela provoca aquela reflexão necessária, meio constrangedora, mas com um clima bastante leve, assim, divertida. As pessoas se divertem bastante. Sim. E tem um elemento que é o protagonismo da plateia, né? Sim. Que é uma provocação, inclusive para o nosso contexto atual, que é o quanto a omissão também é uma ação, né? Então a peça acaba sendo um convite para a gente refletir sobre essa não ação. Gente, omissão é ação. Vamos gravar isso? Então a plateia é quase que protagonista da peça. Sim. O espectador condenado à morte, então o espectador é condenado à morte. Não é nem spoiler, porque o título já entrega. Ah, poxa, Caio, que spoiler, gente. É o título da própria peça. É o título da peça, tá tudo certo. Mas então tem essa interação. Quem tem medo de interação não precisa se preocupar também, porque é uma interação. Maravilha. Eu ia perguntar isso, eu tava aqui pensando, porque tem pessoas que falam: ai meu Deus, mas eu vou então pra essa peça, eu vou ter que interagir, já que eu sou um protagonista, né? Não, é super respeitosa, assim, a interação é bastante controlada e respeitosa. A gente teve essa preocupação na montagem em não expor ninguém, não constranger além do necessário para a reflexão. É um constrangimentozinho assim, de leve. Mas você fica se mexendo na cadeirinha e falando: não, esse não sou eu, não fui eu que fiz isso, eu não penso assim. Exato. Eu não ajudo nada disso, né? E o texto é original, a gente está fazendo o texto na íntegra. Incrível. O que é uma surpresa, assim, a reação do público, porque muitas pessoas vieram depois falar com a gente e falavam assim: ah, mas isso aí vocês colocaram, né? Vocês deram uma adaptada. Vocês deram uma adaptada. Eu falava: não, é exatamente o texto. Ah, não, mas é exatamente o que a gente está vivendo. Eu falei: pois é, de 85, durante uma ditadura, e não foi adaptado, é o texto na íntegra, original. De um outro país. De um outro país. E é impressionante, né, esses encaixes. Você tem a transposição da realidade de um outro país, que está vivendo a ditadura, em 1985, aí você chega e fala assim: ê, Brasilzão, hein? E você achando que estava vivendo tudo maravilha. Que incrível. E eu acho que a peça ela tem um didatismo que ele espelha um pouco o que a gente está vivendo hoje, porque olhando em perspectiva histórica, quando a gente analisava o que foi 64, o que foi a ditadura no Brasil, é meio difícil de você entender, né? Como a gente chegou a esse ponto. Sim. E hoje a gente olha, em 2015 o cenário era em 2017 é outro completamente diferente. Sim. Então em menos de 2 anos a coisa virou completamente. A peça fala também um pouco, e eu acho que é interessante trazer essa leitura,
de como o mal, ele não tá carimbado, não tem um alerta vermelho, eu sou do mal, não. Ele é cotidiano, ele é normalizado, ele é banal, ele tá ali, ó, numa piadinha babaca que você fez, num comentário machista, numa piadinha homofóbica, e é isso, e de repente, se dá risada, se não leva a sério, e o negócio cresce, cresce, cresce e vira o que a gente tá vivendo hoje, né? Eu vou jurar pra vocês aqui que a gente não combinou. A gente não combinou que ele ia falar isso, que eu falo todo dia aqui nesse canal, que o mal não é algo que vem estampado na cara de uma pessoa que você fala, esse é um monstro e essa é a Madre Teresa. Isso não existe. Eu tenho uma seção no canal que chama Lendo Comentários, em que eu vou pra uma notícia ou pra alguma coisa que aconteceu no Facebook ou no YouTube e eu leio os comentários das pessoas. E eu comecei a fazer isso pra mostrar o quanto nós somos todos um monte de coisas. E a gente costuma, eu acho, colocar um rótulo, né? Essa coisa do mal, por exemplo. Não, essa pessoa é uma pessoa má, essa é uma pessoa boa. E aí a gente define isso eu acho que invalida muitas conversas. E aí a gente cria demônios. E aí, de repente, aparece um demônio que é assim, pelezinha de cordeiro mesmo, você tá achando que tá tudo ok, e não é isso. Então eu acho que a gente cada vez mais tem que desenvolver mesmo um olhar bastante crítico sobre tudo isso. E quando eu fiz o Lendo os Comentários, era um pouco pra falar, olha, gente, é uma pessoa que vai na academia, caminha no parque, colhe flores, que está dizendo coisas homofóbicas, por exemplo, né? Que está dizendo que tem que ter intervenção militar, sem de repente ter um entendimento do que era ditadura, porque nunca foi preso, político, ou sei lá o quê. É porque eu acho que aí também o perigo é que a gente busque sempre esse mal caricatural, né? E aí o que a peça aborda também é um pouco como que as instituições favorecem um discurso ou outro, como que isso é naturalizado, e é um pouco do que a gente vive hoje, porque, sei lá, 5 anos, esse discurso, ele era um discurso envergonhado. Hoje não, o que era vergonha virou orgulho, então um discurso de ódio, que por muitas vezes ficou guardado em alguma gaveta ali, ele saiu com uma potência, com uma força, que a gente precisa ficar atento, né? Como você muito bem disse, na peça você tem aí a transposição de uma realidade que é de 1985, ditatorial, e que veja encaixa muito bem naquilo que a gente vive hoje no Brasil, e isso não é à toa, é pra gente começar a banalizar, entre aspas, esse discurso de ódio, disfarçado de uma liberdade de expressão. Eu acho que essa questão ela tá muito forte, assim, ela tá muito latente nesse momento, né? E fazer isso no teatro, fazer isso com a arte, discutir isso, é o que tem nos movido, assim, é o que nos motiva, porque a gente realmente acredita que é possível provocar uma reflexão pelo humor, pela farsa, você retratar uma realidade trágica, absurda, com toques de ironia, de humor, de sarcasmo, e eu acho que é bem urgente, assim, a gente como companhia fica um pouco desesperado com esses movimentos, né? Todas essas agressões, não só a manifestação artística, mas todas as agressões que não preciso nem falar, porque senão a gente vai ficar até 2018 falando nisso. Então esse momento é importante, falar isso, contar essa história, colocar esse assunto para debate. Então é um pouco isso que a gente quer provocar, e a gente está super feliz com essa oportunidade de trazer para mais pessoas. A temporada é uma temporada popular, a gente tem várias, custa R$20, aluno da rede pública de ensino não paga, então maravilha! É ótimo, todo mundo vai. Rede Pública de São Paulo, venham! Aos domingos também é gratuito para todo mundo. Moradores do centro de São Paulo pagam meia entrada. Olha que maravilha. Então foi uma forma que a gente conseguiu expandir mesmo o alcance dessa discussão. Eu quero fazer 2 perguntas para você. Eu vou começar pelo debate. Você falou que é importante trazer o debate, e vocês fizeram uma dinâmica muito interessante, né, para a peça, em que vocês estão trazendo alguns debates. Me conta um pouco, é antes da peça, depois da peça? Depois da peça. Como é que funciona? Sempre nas sessões aos domingos, então tem mais 2 debates, dia 22 de outubro e dia 29 de outubro. Dia 29 de outubro teremos Jona Viscardi. Oi! E é sempre depois da peça. A peça começa às 7h30, tem 1h15 de duração, aí a gente já emenda no debate. No dia 22 de outubro a gente vai falar sobre a banalização do mal e as ameaças aos direitos universais. E no dia 29 a gente vai trazer um pouco dessas novas arenas de discussão. Então são os novos espaços públicos de debate e a construção do discurso de ódio.
Então a ideia é trazer um pouco como que a internet influencia, como esse anonimato interfere nessa proliferação do discurso do ódio e como isso de fato é uma ameaça às nossas liberdades. E aí eu vou te fazer uma pergunta final. Quando você fez a primeira leitura, né, ou mesmo nas outras leituras que você foi fazendo ao longo desse processo, teve alguma coisa que te capturou mais, alguma coisa específica mesmo da peça, que você tenha falado, não estou acreditando que é isso que eu estou lendo, que tenha te capturado, assim, que você fala, meu Deus, eu preciso fazer essa peça? A gente teve vários momentos de catarse ao longo do estudo, né? Acho que o primeiro impacto da peça é que o texto é muito bom e tinha essa questão da conexão com a plateia. Isso que nos pegou, assim, na primeira leitura a gente falou, a gente precisa desse olho no olho, a gente precisa derrubar essa quarta parede, a gente precisa conversar e jogar um jogo de igual para igual. Era um desafio pra gente como ator, que a gente queria bancar e queria fazer com que essa mensagem chegasse de uma maneira direta. Ao longo dos ensaios, várias coisas. Tem uma frase que o meu personagem fala, que é: eu lhes peço, senhoras e senhores, por favor, saiam do anonimato. Isso pra mim é muito forte hoje. É, muito forte. A manipulação, ela tá posta desde o primeiro momento. É claro que aquilo é um julgamento absurdo, que não se respeita a nenhuma instituição, apesar do formalismo estar presente. Então, existe uma corte, existe uma toga, existe um juiz, toda a formalidade está respeitada. Gente, qualquer semelhança com aquilo que vivemos em várias instâncias do Brasil. Os ritos processuais, eles são mais ou menos respeitados para dar um verniz legítimo àquilo, né? Mas são absurdos em cima de absurdos, assim. Então é um juiz que está ali para... O juiz está ali para condenar, ele tem um lado, ele tem um partido. É toda uma manipulação que ela está colocada desde o começo. Sim. E essa manipulação pra gente era muito forte, assim. Tem uma cena que ela é uma catarse, assim. Ela é de uma violência institucional, a peça vai num crescente de ódio até que ele explode e as pessoas elas vão acompanhando e de repente elas se surpreendem com o que aconteceu. Sim. Porque vai paulatinamente crescendo, e quando você vê, você fala, ops, mas não era isso, eu estava rindo. Era uma piada. Como que virou isso? E acho que é um pouco dessa caixa de Pandora que a gente abriu em algum momento, né? Então é isso, minha gente. Falar sobre a questão do discurso de ódio, sobre a normalização desse discurso, um tema que a gente já aborda aqui no canal, é cada vez mais e mais e mais importante. Então, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e não se esqueça de dizer aqui embaixo nos comentários se você já viu essa peça aqui em São Paulo, ou se você que é de outro estado, outro lugar desse Brasilzão, teve a oportunidade de ler esse texto. Caso você não seja daqui, eu também te convido a procurar esse texto por aí, lê-lo, e aí você conta pra gente o que é que você achou. E mais uma coisa, porque eu não paro de lembrar de coisas. Caso você também tenha visto uma outra peça que traga essa temática, ou um filme, conta aqui pra gente nos comentários. Caio! Amei! Muito obrigada mesmo. Adorei, obrigado. E a gente se vê dia 29. Super, dia 29 eu quero todo mundo lá. Dia 29. O debate vai ser incrível, venham acompanhar. Um beijo, tchau, tchau.